estúdios do CCPR do Complexo Centro Paulista de Rádio, e nesta manhã a gente recebe a presença de um bate-papo que nós vamos ter com o Dr. Osmar Inocente. Ele que é mastologista, atende em Ibitinga, na clínica na rua Ana Maria Mendes Paes, 220. Sempre para informações, agendamento de consultas, nós temos o telefone 3342-2134. Eu convidei o Dr. Osmar para estar aqui presente e teremos um segundo momento numa conversa com a esposa do Dr. Osmar Inocente, a doutora Gabriela Garcia Inocente, que é obstetra e ginecologista, que a gente faz um casamento aí de informações sobre a questão do diagnóstico e também da prevenção do câncer de mama, que foi um dos temas abordados e questionados pelos nossos ouvintes sobre uma proposta de discussão aqui no Revista. Muito bom dia, doutor Osmar, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Daniela. Gostaria de agradecer novamente o convite de poder retornar a essa casa tão agradável. Muito bem, o doutor Osmar já esteve conosco, falamos muito sobre essa questão da conscientização, das informações voltadas para a prevenção do câncer de mama, mas ainda há muita dúvida, a busca de orientação por parte de muitas mulheres, doutor Osmar, e eu acho que inicialmente é importante a gente falar sobre essa questão dos sintomas. Dor na mama pode ser um sintoma de câncer de mama? Não necessariamente, Daniela. A dor mamária é o sintoma mais comum que nós temos na mulher na procura do consultório. Então, cerca de 80% das mulheres apresentam dor na mama em algum período do mês. Tá? Na grande maioria dos casos, os tumores malignos não apresentam dor. Eles só vão ocasionar dor quando eles estão em estágios muito avançados, nódulos muito grandes, que já se passou-se muito tempo do diagnóstico. A grande maioria da dor mamária são alterações benignas, mas, é claro, isso só poderá ser feito, só poderá ser falado se é benigno ou se tem alguma alteração através de uma avaliação. Muito bem. E qual que é a idade ideal para que as mulheres possam realizar a primeira mamografia? Porque quando a gente pensa dos primeiros exames periódicos que devem ser realizados, a partir da puberdade, né, da primeira menstruação da menina, da adolescente, pré-adolescente, que inicia uma nova etapa da vida, mas enfim, basicamente através dos exames periódicos, qual que é a idade que a gente pode procurar um mastologista realizar a primeira mamografia? Em relação à mamografia, interessante a gente falar alguma coisa antes. Hoje em dia, toda vez que a mulher começa a menstruar, ela deve procurar o ginecologista, sua mãe deve levar a filha ao ginecologista para que seguir as orientações e as orientações básicas, principalmente para se evitar uma doença sexualmente transmissível, para se evitar uma gravidez indesejada. A partir desse momento que ela começa a passar na consulta com o seu ginecologista, ela vai ter anualmente, nas suas consultas de rotina, a sua mama examinada, tá? Palpada por um profissional adequado para o assunto. Quando há alguma alteração nesse tipo de exame, no exame do profissional, no caso o ginecologista, ele sempre vai ou solicitar um exame subsidiário, no caso nas pacientes muito jovens seria o ultrassom e não a mamografia, ou vai encaminhar direto para o mastologista. Né? Como rastreamento, como screening para uma população geral, que todos devem fazer, a Sociedade Brasileira de Mastologia tem a seguinte rotina: a partir dos 40 anos, toda mulher deve anualmente realizar uma mamografia. Nós não podemos esquecer também algumas coisas importantes, que uma mamografia eventualmente normal não quer dizer que a mulher não tenha nada. Não é infrequente, nós recebemos no consultório pacientes que têm mamografias normais e numa investigação mais profunda apresentam alterações. Todos os métodos de imagem, tanto mamografia, como tomografia, como ressonância, existe uma especificidade e nenhum deles é de 100%. Ou seja, se está normal, não quer dizer que 100% não tenha nada, ou se está alterado, não quer dizer que 100% tenha alguma coisa. Então isso vai muito da habilidade do profissional, e aí entra o especialista, em se acrescentar algum outro exame que ache necessário, se a paciente tem uma história familiar importante, que precisa lançar mão de outros recursos, e principalmente da história da paciente do exame clínico. O que eu vejo algumas vezes no consultório, a paciente sempre faz mamografia, mas às vezes não leva para o seu ginecologista e nem traz para o mastologista, só porque o exame está normal. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, como rastreamento, a partir dos 40 anos, toda mulher normal deva realizar a mamografia anualmente. Casos especiais: pacientes que têm história familiar muito importante, pacientes que tiveram
parentes do primeiro grau com câncer de mama muito jovem. Essas vão para um grupo especial que vão começar a realizar exames antes desse período. E isso elas têm que procurar informação com o especialista. Muito bem, a gente conversa com o Dr. Osmar Inocente, ele que é mastologista, atende em Ibitinga e certamente tem uma carteira de pacientes muito grande, tem muitas histórias para se contar, dentre elas com muito êxito em tratamentos realizados, mas basicamente a gente sempre procura um mastologista por algum eventual problema que nós temos presentes na mama. Enquanto isso, doutor, qual que é a idade média que é registrado em seu consultório de mulheres diagnosticadas com câncer de mama? Certo. A idade média esperada para que as pacientes tenham câncer de mama é acima dos 60 anos. Tá? Então todos os trabalhos científicos, todas as estimativas de incidência ocorrem nessa faixa. Hoje em dia o que vem acontecendo? Em virtude de maior acesso à informação, maior acesso a exames, maior acesso a profissionais especializados, nós temos diagnosticado mais casos em idades mais precoces. Tá? Mas ainda não é uma coisa que se torne o inverso. Então nós não temos mais pacientes, por exemplo, na pré-menopausa, abaixo de 50 anos, vamos colocar essa data de corte, que tenham mais câncer de mama do que aquelas acima dessa idade, na pós-menopausa. Nós sabemos que os tumores na pré-menopausa tendem a ser de características mais agressivas. Todos os tumores de mama, todos os cânceres de mama, eles são malignos. Essa é uma outra pergunta que a gente escuta muito, mas doutor, ele é muito bravo, ele é pior, vamos dizer assim? Não, todos são malignos. A gravidade da lesão depende da demora no seu descobrimento. Então, se você descobre precocemente, o nódulo é pequeno, ele não teve tempo de se multiplicar, de se replicar, de se proliferar de maneira muito intensa, então você vai ter um tumor restrito à mama. Tá? Então o tratamento é de uma forma. A partir do momento que você perde o tempo de diagnosticar, demora para diagnosticar, e esse tumor saiu da mama e foi para outros órgãos, aí o tratamento começa a ficar diferente e as chances da paciente começam a ficar prejudicadas. Tá? Muito bem. E com todas as, já que o senhor até comentou, com acesso à informação, nós temos mídias informativas, orientadoras, né, profissionais que traduzem num atendimento muito mais eficaz no diagnóstico do câncer de mama, e com esse excesso que nós temos de informação, ainda há casos de pacientes, de mulheres que chegam em seu consultório sem sequer ter ido uma vez ao ginecologista? Ah, sim, Daniela. Infelizmente isso ainda acontece, hoje em dia em menor quantidade, mas nós percebemos isso muito em pacientes de idade mais avançada. Nós temos uma orientação, toda vez que nós somos convidados a falar em público, em palestras, eu procuro sempre orientar as filhas de pacientes de maior idade, cuidadoras que sempre estão presentes nas palestras, a estar observando essas pacientes. Então nós sabemos que paciente mais idosos tende a ser mais reservado, até pela cultura que teve um pouco diferente da cultura que nós temos hoje em dia. Então essas pacientes tendem a esconder alterações que elas sabem que é algum problema, e até chegar numa situação insuportável, quando o nódulo acaba ulcerando a pele, começa a sangrar. Então infelizmente ainda nós recebemos esses casos. Porém esses casos eles se comportam de maneira muito lentamente. Tá? Então a mulher na pós-menopausa, o tumor tem que ser uma incidência assim, um crescimento mais insidioso, mais demorado, mais moroso, entendeu? Então elas acabam tendo um bom tratamento. Só que é muito importante, principalmente filhos, cuidadores, estarem observando essas pacientes para que isso não aconteça. Doutor Osmar, a última pergunta: quais seriam as medidas, as ações que nós mulheres devemos então, né? A gente tem uma orientação muito constante, tanto o senhor quanto a doutora Gabriela, né, inclusive são meus médicos, e a gente pode falar claramente o quanto é importante, né, anualmente fazer os seus exames, mas qual seria a mensagem final das mulheres, uma vez que a gente comemora o mês da mulher, embora tenhamos aí casos, inúmeros casos, né, de câncer de mama, câncer do colo do útero, enfim, essas doenças que de fato exigem um tratamento que fragiliza a mulher, né, que mexe com a autoestima delas, enfim, isso é muito complicado, então acho que a orientação e a importância da prevenção. Nós não sabemos o que está reservado para nós
na nossa vida, né? O caminho de cada um, se é mais brando, se é mais difícil. E o que nós sabemos é quais as ações nós devemos fazer para que nós prevenamos alguns tipos de doença. Como nós sabemos que o câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres, então cabe às mulheres seguirem as orientações como prevenção. Então, está passando uma vez por ano com o seu ginecologista, quando houver alteração, sempre está passando com o mastologista, está realizando mamografia anualmente a partir dos 40 anos, e não ter medo do encontro de algo diferente. Porque o que eu percebo hoje em dia também é que a paciente chega na minha frente encaminhada por um colega já tremendo, que vai ter algum problema para ela. Se eventualmente tiver algum problema, esse problema foi descoberto num exame de rastreamento, que é essa a nossa intenção. Então, toda vez que nós descobrimos um câncer de mama num estágio em que nem a paciente sabia que ela tinha alguma coisa, ou seja, ela não está sentindo nada, ela foi numa consulta de rotina e mostrou-se uma alteração num exame tipo mamografia. Nós estamos falando de uma coisa muito inicial, o qual o tratamento dela vai ser um tratamento curativo, ela vai ficar curada disso aí. É lógico que num primeiro momento, isso é uma coisa muito desagradável para ela, né? Ela fica muito satisfeita, ela tende a ter uma negação sobre o assunto, entendeu? E procura achar culpados na situação, mas não existe isso aí. Isso é uma coisa que vai acontecer com cada um de nós. Cada um de nós, eventualmente, nosso corpo é uma máquina que vai ter algum problema em algum lugar, algum dia. Se nós podemos prevenir isso, se nós podemos tratar isso de maneira mais adequada, se nós podemos tratar isso de maneira mais inicialmente e ficarmos curados da situação, é isso a busca que nós temos. Então a busca minha como mastologista é procurar achar algo que ninguém vê. E quando eu acho algo que ninguém vê, que são lesões abaixo de 1 centímetro, eu fico muito satisfeito. Porque eu sei que eu estou dando uma cura de um problema para a paciente. E às vezes isso, num primeiro momento, não é entendido dessa forma. Passado-se o tempo, passado-se o tratamento, passados-se os anos, entendeu? E aí há esse reconhecimento da paciente. Poxa, que bom, doutor, que nós descobrimos nesse estágio inicial, que bom, agora já me livrei do tratamento. E como você disse, durante todo esse período, eu já estou há 12 anos aqui, eu tenho 18 anos de formado, nós temos pacientes com 10 anos de tratamento, entendeu? E que estão muito bem, estão fazendo todas as suas funções na sociedade como faziam anteriormente e seguem a vida normal. Ok. Muito obrigada, doutora Osmar Inocente. Nós conversamos hoje sobre câncer de mama, o câncer mais frequente no Brasil nas mulheres, nas brasileiras, e com isso a gente tem diversas orientações e informações que certamente trarão resultados positivos no dia a dia de você, ouvinte, que acompanhou o nosso programa. Doutor Osmar é mastologista, ele atende na clínica na rua Ana Maria Mendes Paes 220 e anote o telefone, 3342-2134. Obrigada, doutor. Obrigado você, Daniela, pelo convite, e nós estamos sempre à disposição para fazer essas orientações para a população. Muito obrigado.